Então, agora a gente parte para outro aspecto, que é muito abordado, a gente escuta muito, tanto lá no IBRAM, como eu tenho certeza que vocês escutam nos museus. Qual a diferença entre estudos e pesquisa? Tem alguma diferença realmente? A gente pode tratar da mesma forma? A gente tende a ver estudo como uma coisa menor do que pesquisa, quando, na verdade, não necessariamente. É comum a gente trabalhar o assunto pesquisa no meio acadêmico, mas dentro do museu a gente realiza muitas pesquisas. E ao longo dessa aula vocês vão perceber que isso realmente acontece, que você já faz pesquisa sem nem saber, sem nem se dar conta, na verdade. Então, para a realização, a gente já pensou que estudo e pesquisa são compatíveis, são basicamente a mesma coisa, pelo menos nessa aula aqui a gente vai mostrar para vocês que são termos compatíveis para expressar a mesma coisa. Então, na hora que a gente vai trabalhar estudos de público, quais são os elementos que um estudo de público deve ter? A gente tem 4 elementos essenciais. Primeiro, o que é que você quer saber com esse estudo? Então, você já começa a elaborar algumas perguntas, pensa o que é que você quer encontrar nesses dados. Depois, você pensa para quem você quer perguntar. Porque aí você vai, no planejamento desse estudo, pensar se você vai perguntar para pessoas ou se você vai perguntar para organizações, porque existem formas completamente diferentes de perguntar para cada um desses públicos. Então, pensado isso, para quem você quer perguntar, quais são os recursos que eu tenho, efetivamente, e quais são os recursos que eu vou precisar. E aí, quando eu falo de recurso, as pessoas pensam primeiro em recurso financeiro, mas não se limita a dinheiro. Você tem que pensar se eu tenho recurso suficiente de pessoas e de materiais também. Isso é muito importante, porque às vezes eu tenho recurso suficiente para fazer impressão de vários questionários, tenho caneta à vontade, mas eu não tenho quem aplique. E aí eu pensei todo o meu estudo na aplicação por um entrevistador. E quando, na verdade, eu não tenho quem entrevista. Então, isso tudo vai influenciar em que tipo de estudo você vai fazer, como é que ele vai ser implementado, como é que ele vai ser respondido. Tem várias coisas que precisam ser levadas em consideração. E aí, um passo também importante é relativo à restrição de privacidade. Você tem que pensar quais são as regras de condução da pesquisa, tanto legais quanto éticas, para manter a privacidade daqueles que respondem. E também dos dados que você vai coletar. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, e aí também mais para frente a gente vai conversar sobre isso, é que lá no IBRAM a gente tem um trabalho chamado Formulário de Visitação Anual. Dado de visitação quantitativa é uma coisa bastante pedida, mas com que intenção, em geral, a gente se depara? Justamente com ranqueamento. Só que para ranquear as instituições usando só o número de visitação, o número total de visitação, é uma coisa bem perigosa. É bom a gente ter bastante cuidado, cautela nessa abordagem. Porque quando uma instituição tem um limite de visitação, por exemplo, só para a gente entender melhor, eu só posso receber 300 visitantes por dia. A outra instituição não tem limite nenhum. E aí eu pego o dado total de visitação no ano dessas instituições e a gente verifica que em 80% do ano, essa primeira instituição atingiu o topo, o máximo de visitação possível dela. Praticamente todo dia, se a gente for fazer a média diária, praticamente todo dia ela teve 300 visitantes. E a outra não, variou. E ela teve muitos visitantes também. Quem teve mais visitantes? É uma pergunta muito importante, porque na proporção, a gente poderia dizer que essa primeira situação, essa primeira instituição teve mais visitantes. Então, muita atenção quando for trabalhar com o total de visitantes. Muita cautela, porque ranqueamento precisa ser feito com bastante responsabilidade, levando em consideração muitas características que nem sempre são levadas em consideração. Então, vamos retomar? Voltando para a história de estudos de público. O que é que a gente quer entender? Quais são as visões que já existem sobre esse assunto que a gente quer entender? E o que é que a gente espera obter desse estudo? Quais são os resultados? Qual é o uso que a gente vai dar para essa informação? Qual é a transformação que a gente objetiva viabilizar nessa realidade com a qual a gente trabalha? Então, a gente tem vários tipos de estudos ou pesquisas. Vamos chamar aqui dos mesmos nomes. A gente já citou aqui o exemplo do total de visitação. Então, eu posso dizer que contagem é um tipo de estudo, perfil de público é outro tipo de estudo, a expectativa desse público, a opinião ou as percepções que ele tem da instituição, qual o comportamento do público dentro da instituição e qual a avaliação que esse público faz.
esse é outro ponto muito importante. Qual a avaliação que o público faz da instituição? É um assunto que precisa ser trabalhado, mas para se chegar até a avaliação, a gente precisa passar por outros processos, pensar em outros dados, até chegar naquilo que a gente precisa para realizar essa avaliação. Senão, ela também vai ficar meio furada. Primeiro, vamos dividir um pouquinho os tipos e as aplicações possíveis desses estudos. Inicialmente, como eu falei para vocês, para chegar na avaliação, a gente precisa passar por outros passos. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para estabelecer uma rotina de estudo de público na sua instituição é fazer a contagem do seu público. Porque pela contagem, a gente consegue desenhar, na verdade, o escopo amostral. Eu vou perguntar para quantas pessoas, em que intervalo de tempo. Isso tudo é possível por meio da contagem. Mas de que jeito eu vou fazer essa contagem? A gente já vai ver isso. Perfil seria um passo à frente, após a contagem. Contagem seria o tipo mais simples de estudo, digamos assim, que precisa de menos coisas, menos conhecimento, inclusive, sobre o assunto estudo de público. Depois a gente vai para perfil. Com a contagem e com o perfil, você consegue estabelecer outros parâmetros para aplicar pesquisas de opinião ou percepção. E dentro desse tema, desse tipo específico de estudo, de opinião ou percepção, a gente tem dois outros que se desdobram, que é o de expectativa, qual é, a partir da percepção que ele tem da instituição, a partir da percepção que ele tem das atividades dessa instituição, eu posso fazer um estudo sobre que expectativa ele tem daquilo que eu posso oferecer. Ou uma pesquisa temática, eu realizei uma atividade e quero fazer um estudo a respeito dessa atividade. Aplico um estudo temático. E por último, assim, aquele que é mais elaborado é um estudo de comportamento de público. Vocês podem ver, inclusive, nessa imagem, como isso já foi feito em algumas instituições. Esse é um exemplo muito bom, dá uma ideia do que seria isso. Observar quanto tempo gastou em frente a uma obra, em frente a uma peça do museu, qual é o percurso que faz, porque nisso você pode modificar a narrativa, inclusive, da exposição proposta. Tudo isso é bastante relevante. E aí, depois que você pensou, depois que você viu todos esses tipos e aplicações de estudo de público, como é que eu vou fazer um estudo de público dentro da minha instituição? Eu nunca fiz, eu não conto, eu não sei o perfil, não sei como fazer nada disso. Vamos trabalhar agora em quais etapas a gente precisa realizar para chegar à execução de um estudo de público.